E Anderson, a gente vê no filme você falando isso também, né? No teu personagem, essa coisa de você sai de uma casa que não tem porta e vai morar em LA, numa puta casa. Que te... Isso foi Não dá nem depois pra de contar a janela. Exatamente. Você Isso conta foi de a muito janela, tempo, né, exatamente. cara? Mas, Isso, mas o né? que te passa na cabeça quando você fala, cara, eu tenho o que eu nem imaginava Então, conseguir? é assim, Aquilo foi depois depois de muitos anos. É. Foi com meus... Minha vida era pra ter mudado antes, né? Quando É? eu comecei a lutar no Japão. mas aconteceram algumas coisas O e tal. que aconteceu lá? Que aconteceram coisas que... Me né? não pode falar. Me lembre. Coisas que... Dos bastidores. Podiam não ter ter sido acontecido. melhores, né? Mas como despreparo, né? Falta de de não experiência, entender e muita coisa, fui passado para trás, enfim. Mas foi tudo um processo muito bom, porque eu aprendi a lidar com algumas situações. A partir dali, você mudou tua A cabeça. minha vida começou a mudar mesmo quando eu fiz minha primeira luta, quando eu fui lutar na Inglaterra. Quando eu comecei, assim, quando o Minotauro me deu a oportunidade de estar com ele. Você conheceu ele como? Eu conheci o Minotauro porque nós éramos de equipes rivais. Tá. Ele era da American Top Team, eu era da Academia Chutebox. Lá em Curitiba? Não. Eu era de Curitiba, o Minotauro do Rio de Janeiro. E como... Nossa academia era de Curitiba e a dele do Rio de Janeiro. E rivais assim? Tinha eram rivais porque eram as duas maiores academias de luta que tinha no Brasil. Ah, tá. E acho que eram as melhores no mundo naquele momento, mesmo? né? Tirando a família Gracie, que era outro nível. Mas, assim, eram as duas melhores equipes do famoso Vale Tudo, mas que se tornou MMA nessa época. Sei. E eu fazia parte da Chutebox. Então a gente se encontrava sempre no Japão. A gente sempre se encontrava no Japão. As duas equipes, as duas maiores rivais ali. E aí eu sempre tive uma relação muito boa com o Minotauro e com o irmão dele. E aí quando eu saí da equipe e tal, através de um primo do Minotauro, ele me convidou e tal, aí pra um almoço, eu falei, pô, cara, eu tô desanimado, eu não quero mais lutar não. Sério? Não quero mais lutar. Ele falou, cara, como que você vai deixar esse treino? Não, cara, eu tenho uma graninha guardada aqui, eu vou tentar ir para os Estados Unidos, ou então abrir um lavacar, sei lá. E aí ele falou, não, cara, pô, vai lá pra minha casa lá, eu vou te ajudar. E aí eu fui pro Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro ajudar ele a treinar, ele e o Rogério. Fiquei morando na casa dele. E aí eu falei, pô, cara, não dá pra mim ficar aqui de bobeira não, cara, eu tenho que... Não. Ele nem me conhecia, cara. Assim, a gente se conhecia de se bater nos corredores e aquela rivalidade. E aí ele, cara, ele pegou e me deu uma grana, assim. Ele pegou e me deu, acho que na época era muita grana, cara, 30 mil reais ele me deu, assim. Aí eu que hoje falei, seria cara, que uns 200 cara? pau? Na época, pô, era muita grana, né? Eu falei, caramba, cara, que isso, cara? Pra Pô, que ele te deu como que eu vou te pagar, cara? Para você... Não. Leva esse dinheiro lá pra tua família, segura isso aí, cara. E vem treinar, Estudou, visionário. o cara viu e você. aí eu peguei a grana, guardei, botei no banco e deixei o dinheiro com a minha esposa e tal. E continuei lá no Rio treinando. Aí as coisas foram acontecendo. Aí ele me botou de volta a lutar no Pride, que aconteceu uma politicagem lá e os caras me tiraram. Sim. Ele falou, não, você vai lutar de volta. Ele me botou de novo pra lutar, me colocou de volta. Mas foi minha última luta lá. E aí ele me colocou pra lutar na Coreia. Eu lutei na Coreia. Foi muito legal essa situação na Coreia, porque eu não era pesado, né? E eu lutei com um cara que o cara tinha acho que umas 80 lutas de MMA. E o cara já tinha lutado no UFC, já era, né? E nessa época, assim, o UFC não era tão relevante. Assim, não tinha o nome que tinha o Pride na época. E eu fui lutar na Coreia com esse cara, com o Jeremy Horn. E aí cheguei lá, cara, pô, o cara não bateu peso, que o cara pesava 100 e poucos quilos. E você? E eu 80. Nossa. Aí o meu tava falando, negão, chegou até aqui, bicho. Tu veio até a Coreia, mano. Bora, bicho.
Aí sai na porrada com esse cara mesmo. Que pilha errada, né? Pilha errada, velho. Jeitão, O cara é enorme, gigante, pesa muito mais que você, mas vamos Jeitão lá. do Minotauro, mas foi muito legal, porque eu já treinava com os caras mais pesados que eu. E aí, quando eu fui pro Rio, eu treinava com ele, que, porra, Passa pra ele, né? cento e poucos quilos. Não é ele mesmo? Eu treinava com o Ricardo Não, Arona, ele que mexe também. foi um cara que me ajudou bastante, né? E os caras tudo pesado. Falei, legal, tá maluco, meu irmão? Tu bate aqui nesse na cara Coreia. fácil. Sai na porrada com esse cara. Tu veio até a Coreia pra ir embora, bicho. Bora lá bater nesse cara. Aí, pô, cara, assustado, meu olho desse tamanho. E aí eu, cara, consegui vencer, ganhei a luta e tal. E aí as coisas começaram a melhorar. Aí essa minha casa, eu comecei a arrumar, né? Arrumei o quarto dos meus filhos, arrumei o quarto da minha filha. E as coisas foram melhorando. Mas quando deu a virada mesmo, foi nos meus 30 anos, quando eu assinei com o UFC. E aí as coisas foram dando uma Quando você melhorada. assina com o UFC, é um contrato por anos, assim? É por um determinado... É por luta, né? Ah, é por luta? É, eu tinha um contrato. Assim, primeiro foi por luta. Eu assinei por 3 lutas, depois que os caras entenderam o valor do Anderson Silva ali, aí tá. era um contrato de 1 ano, um contrato de 2 anos. Você assina por uma luta, vê como é, aí ele assina por uma luta. Assim, e aí... eles assinam 3 lutas. Ah, Eu não sei como é agora, faz muito tempo que eu Contigo saí. foram 3 lutas. É, e aí as coisas melhoraram, né? Aí a gente tava nessa casa que minha mãe mora hoje, que eu dei pra minha mãe morar, que era onde a casa da minha bisavó. E aí um amigo meu que trabalhava comigo chegou, ó, tem um amigo nosso que tá vendendo, a família dele tá vendendo a casa, eu acho que é um bom investimento pra você. Eu acho que você devia fazer isso. Aí fui ver a casa. Porra, na casa, num bairrão, né? Era tipo Alphaville, tá. né? Tipo, bairrão. Aí eu falei. Legal. Aí eu, cara, olhei a casa e. Não. Ele vai te vender do jeito que você quiser comprar. E aí eu fiquei pensando assim, né, cara? Daí eu já, né? Falei, cara, Fez as contas. fazendo as contas ali e tal. Falei, não, acho que eu consigo. E aí eu peguei e fiz negócio com o tio, né? Aí, depois que eu terminei de pagar a casa, que ele passou os documentos pra mim e tal, tudo certinho. E aí foi muito legal, porque eu peguei minha tia, peguei a mãe da minha esposa, peguei minha esposa, e falei, vou levar vocês num lugar. Peguei meus filhos, né? Tava todo mundo dormindo em casa. Aí... Você não avisou pra eles? Não avisei nada. Vendei Nossa. todo mundo, botei todo mundo vendado. Aí cheguei, abri a porta devagarinho, né? Botei todo mundo dentro da casa, assim, tirei a venda de todo mundo. Tudo que é isso? Eu peguei a chave, dei pra minha esposa. Falei, ó, falei que eu ia te dar, tá aqui, tua casa. E aí foi a nossa primeira conquista, assim. E aí depois as coisas foram acontecendo. Aí eu continuei treinando no Rio de Janeiro, porque daí o Minotauro abriu a nossa equipe, abriu a Tim Nogueira. E aí eu continuei treinando no Rio. Aí as coisas foi indo, aí foi indo, eu morava, o Minotauro pagava um apartamento pra mim, ele pagava o aluguel do apartamento pra mim morar. E aí foi indo, aí eu conheci o Dudu Nobre. Aí o Dudu, porra, cara, tem um amigo nosso aí que tá vendendo a casa, pô, ele quer vender com porteira fechada. Não quer comprar? É um bom investimento pra você. Eu, cara, será? Falei, não, pô, tô aqui, no apartamentinho aqui, tá tranquilo e tal. Eu no apartamento no terreirão ali. Uhum. Aí eu, não, tá tranquilo aqui, cara, eu tô bem aqui. Daí, Negrão, vai na minha. Bom negócio. Acredita em mim. Aí eu fui falar com o cara. Cheguei na casa. A casa até hoje tá lá, né? Essa casa no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei na casa, meu irmão, tava a porta aberta, o seu Jorge Aragão era meu vizinho, ali no Rio Mar, ali. Aí eu cheguei na casa, o cara tava com uma escola de samba dentro da casa, meu irmão. Tipo, as dançarinas, as passistas dançando, os vizinhos, cara. A turma é toda envolvida. Irmão, eu vou te falar, o cara
tava tocando um horror no condomínio. Aí o cara tava tocando horror. Eu cheguei, cara, olhei a casa. Ele, não, entra aí pra você conhecer a casa. Eu falei, Dudu, que porra é essa? Ele falou, acredita em mim, é um bom negócio. Aí eu, tá bom. Aí falei com o cara, o Rafael, né? Era o dono da casa. Aí falei com ele e tal. Ele falou, não, como que você quer pagar? Eu falei, ó, cara, eu não sou rico não, cara. Dá pra mim te pagar assim. Tá bom. Quando você terminar de pagar, eu te passo o documento. Em 3 meses eu saio da casa aqui. Beleza. Não. Aí as coisas foram indo. Eu paguei, consegui pagar antes a casa. Tudo certo. Mas era uma grana, assim? Era uma grana. Consegui pagar antes a casa, graças a Deus. Cara, foi muito legal. Porque daí quando eu comecei a fazer a mudança, as minhas coisas e tal, eu encontro o seu Jorge Aragão, assim, né? Aí ele, porra, meu filho, você que vai se mudar pra cá. Eu falei, porra, graças a Deus. Porra, eu não aguentava. Vou conseguir dormir. A gente não aguentava mais o Rafael. Pô, ele era muito problemático com as festas que ele dava aqui. Aí, cara, foi legal, assim, foram essas minhas conquistas, assim, de coisas de valor, assim, cara. Mas, e aí, o Kalil foi morar primeiro nos Estados Unidos, né? E por que você muda pra lá? Em um dado foi momento assim, tem que mudar mesmo? Então, foi muito louco essa mudança. Porque assim, eu comecei a lutar no UFC e aí eu comecei a fazer dinheiro dentro do UFC e aí tinha que colocar tudo legalizar tudo. E aí eu tive que abrir a empresa lá pra receber o dinheiro e tal. E eu não remeti o dinheiro pra cá, deixava o dinheiro lá. Guardado. E as coisas foram acontecendo. E aí a gente foi uma vez de férias, fomos 2, é a terceira vez, aí a gente voltou, aí eu já tinha condições, aí eu coloquei meus filhos numa escola particular, que era muito perto da minha casa. Os moleques andavam na rua, cresceram na rua, né? Eles tiveram o privilégio ainda de ter a oportunidade de serem parcialmente criados pelos meus tios também. Kalil, Kaori, Gabriel, né, Cauana não muito, e nem o João, mas Kaori, Kalil e Gabriel sim. E aí eles tiveram essa oportunidade. Então eles cresceram ali no bairro, normal, crianças normais. E aí quando eles vão